Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Mário Sérgio e começa agora o programa Esse é o Ponto, um programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós trataremos do tema Ser confessional é ser radical? E para tratar desse tema está conosco aqui o Dr. Davi Charles Gomes. Ele tem PhD em Filosofia, em Concentração, em Epistemologia. Também é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana há 7 anos e tem um ministério desenvolvido com a Igreja Presbiteriana do Brasil há quase 3 décadas. Doutor Davi, muito obrigado por estar aqui conosco. Professor Mário, é um prazer estar aqui e contribuir para esse tema, se assim pudermos. Ok. Doutor Davi, nós temos aqui uma primeira pergunta já que gostaríamos de fazer para o senhor explicar para nós um pouco sobre essa questão de confessionalidade e também a questão do radicalismo, Sim. ok? Doutor, muito se tem falado nos últimos tempos sobre extremismos religiosos, ideológicos e políticos. A expressão radicalização é usada especificamente nesses contextos. O que significa a expressão ser radical? O senhor poderia explicar para nós? Ótimo, excelente pergunta, porque já começa com a definição de termos, talvez a parte mais importante. Porque o termo radical ele tem sido usado de forma, não é univocal, é um pouco ambígua. Radicalização, por exemplo, que o senhor citou no final da pergunta, ela é usada para descrever, por exemplo, dentro do islamismo, aquela pessoa que, mediante radicalização, ela é radicalizada e ela se torna, então, um extremista e, eventualmente, se envolve com terrorismo. Ela é usado também como radicalização em outros contextos religiosos e no contexto político. Pessoas, às vezes, são radicalizadas pela vitimização. São conceitos que hoje, na sociologia e no nosso mundo moderno, são muito vigentes. Mas o problema é que o termo radical precisa ser definido com um pouco de clareza, porque ele tem sentidos múltiplos. Pelo menos 2 básicos, ou 2 campos semânticos onde ele vai ter significado e carregar ali o seu cache de sentido. O primeiro deles é, de fato, o termo radical, às vezes, mas não é o preponderante. Pelo menos não na literatura e tudo. Ele é usado para querer dizer a radicalização no sentido de extremismo. No sentido de posições de intolerância, tipicamente, ou posições nos quais uma pessoa passa a ver somente um ponto de vista e rejeitar os outros. É usado assim. Mas não é o sentido clássico maior de radical, nem é o sentido, vamos dizer assim, etimológico. Se você pensar etimologicamente, radical vem de raiz. Então, nesse sentido, radical poderia ser usado também para dizer aquilo que vem das bases, que é de raiz, aquilo que é enraizado, e aí aquilo que é mais radical teria mais proximidade com a raiz das coisas ou de ideias. Tem os 2 termos. E hoje todo mundo tem usado esse sentido que seria mais pejorativo, de radical. Mas eu acho que os 2 sentidos precisam ser discutidos se a gente for querer responder a pergunta essencial aqui hoje. Ok. Nessa proposta, o senhor, enquanto chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como o senhor interpreta a visão, por exemplo, dos colaboradores desta universidade? Eles conseguem entender a confessionalidade não como um extremismo, mas como uma opinião centrada em uma raiz ideológica? Então, o nosso esforço tem sido para demonstrar, e eu tenho 3 palavras-chave que tenho usado para isso e repetido, esses 3 conceitos são exatamente a tentativa de dizer que a confessionalidade no nosso meio, ela não deve ser vista da perspectiva do extremismo, e sim da perspectiva de que ela toca os próprios pressupostos fundamentais das pessoas. É o seguinte, muita gente vai dizer, não, eu não tenho ideias preconcebidas, eu não tenho pressupostos. Infelizmente, basta a gente estudar um pouquinho o próprio processo de conhecimento humano e a percepção, que é a forma mais essencial de conhecimento que existe, é a percepção.
E a gente vai entender que ela seria impossível sem já termos na cabeça algumas estruturas para encaixar as coisas. Darwin narra que quando o navio Beagle chegou na terra dos fuiguerianos, Terra del Fuego, os nativos vieram encontrar na praia com eles. E aí, daquele navio do Darwin, eles içaram vários botes. Eram botes que dava para botar talvez 12, uma dúzia de marinheiros, coisa assim. E esses botes vieram remando até a praia para encontrar com os nativos. Os nativos tinham botes pequenininhos, de 2 pessoas, canoinhas. Quando eles viram aqueles botes de 20 pessoas, eles ficaram encantados. Encantados. Como é que pode ter um bote tão grande que você põe aí 12, 20 pessoas? E eles nem prestaram atenção no navio que estava ancorado um pouco mais atrás de onde saíram os botes, onde você punha centenas e centenas de pessoas. Para eles, o navio colou no pano de fundo, junto com a montanha, com o sol, com tudo, porque eles estavam tão sem ideia daquilo que não encaixava na concepção e na capacidade de percepção. Então eles entenderam aquilo que tinha alguma ligação com o que eles já conheciam. O outro estava tão fora que a mente simplesmente ignorou. Isso para descrever que toda percepção já é seletiva. E o que a gente tem insistido é que a posição confessional da nossa instituição é uma questão de pressupostos. Ela é uma questão de compromissos fundamentais com algumas ideias que são, sim, pressupostos a respeito da realidade, da natureza das coisas e da natureza do saber. Mas todo mundo tem esses pressupostos. Quais são? Eu tenho insistido nas 3 palavras, elas são uma confessionalidade que seja permeante, que seja transversal, tá? Permeante no sentido de que, porque ela é uma questão de pressuposto, ela vai tocar em todas as áreas. E por isso ela é transversal também. Ela não diz tudo a respeito de tudo, mas ela diz algo a respeito de várias áreas. E ela é pressuposicional. Eles são os pressupostos. Nesse sentido, ela nunca vai ser um pacote pronto, com detalhamento. Ela vai ser aqueles fundamentos transcendentes que permitem todo o raciocínio subsequente. Essa é a chave, pensamento transcendente. Eu quero ver alguém desenvolver uma teoria do direito sem acreditar que um conceito como justiça exista como conceito transcendente. Reduz a justiça, o conceito de justiça, faz com que ele não seja, na sua cabeça, transcendente, ou seja, serve para todo mundo, e que ele seja particularizado, e eu quero ver que tipo de sistema legal você vai montar, se não que seja assim, metamorfose ambulante, né? Exemplo. Ok, podemos dizer então que a confessionalidade, obviamente, parte de um pressuposto ideológico para qualquer um, em qualquer área, em qualquer instituição. O nosso programa vai por um pequeno intervalo, daqui a pouco voltaremos. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o programa Esse é o Ponto. E conosco o Dr. Davi Charles Gomes. Doutor Davi, nós temos aqui mais uma pergunta para fazer para o senhor sobre essa questão ainda da confessionalidade e o ser radical. Doutor Davi, mas não é uma das características desses tempos pós-modernos que vivemos
a insistência na tolerância de opiniões, no multiculturalismo e na diversidade? Posso fazer um jogo de virar as coisas de cabeça para baixo ou talvez de cabeça para cima? Fique à vontade, doutor. Intolerante é quem esconde seus pressupostos. Ok. Quem esconde seus pressupostos joga um jogo onde as cartas ficam na manga. Mas não se iluda. Todo mundo trabalha com pressupostos. Como eu terminei dizendo agora há pouco, seria impossível você construir uma teoria no direito, na literatura, qualquer área de ação intelectual, até mesmo nas ciências exatas, sem alguns pressupostos. Imagine um cientista que entra no seu laboratório para fazer alguns experimentos num acelerador nuclear e diga, eu não tenho certeza se a matéria existe. E nem tenho certeza se as leis da natureza são fixas ou se elas são variáveis. Ele não vai produzir nada. Então ele parte do pressuposto de que o que existe é real, ele parte do pressuposto de que os fenômenos são parcialmente confiáveis, existe a possibilidade de erro, mas é possível observar. Ele parte de pressupostos. David Hume levantou tudo isso. Ele parte de uma série de pressupostos que não são empiricamente comprovados, são pressupostos. Todo mundo trabalha com pressupostos. Todo mundo trabalha com alguns conceitos básicos. Qual a melhor forma de ilustrar os valores transcendentes? Verdade, justiça, beleza, são valores básicos. Tem até uma teoria na área econômica, que é muito interessante, na área econômica e política e tudo isso daí, é ligado à escola austríaca, mas particularmente Hayek, ele argumenta o seguinte, ele argumenta que até a democracia não é um valor absoluto, que a democracia carece do que ele chama de demarquia. Ele diz, a democracia só funciona para uma sociedade que compartilha alguns pressupostos básicos de conceitos transcendentes, como verdade, justiça, igualdade, liberdade. Porque se esses pressupostos não forem compartilhados, então a democracia não funciona, porque democraticamente você não consegue definir esses pressupostos. Então vamos lá, todo mundo trabalha com pressupostos. A pessoa que diz que não, eu não sou guiado por uma ideologia, eu não tenho ideia, não tenho nenhum pressuposto, não tem isso, ela esconde os seus pressupostos. Só porque ela escondeu não quer dizer que eles não estejam operantes. Correto. Mas a pessoa que reconhece seus pressupostos honestamente, na verdade, deveria estar mais aberta ao diálogo, mais tolerante de outras ideias do que a que não reconhece. Porque ela não está ali para esconder o jogo ou convencer alguém na marra. Ela está ali tranquila e confiante, dizendo, olha, eu acredito isto, porque eu vejo o mundo da seguinte maneira. E estou aberto para que você discorde de mim, e eu posso discordar de você, mas eu vou lutar para que você tenha o direito de manter suas opiniões. Só que o debate precisa ser aberto e franco. Então, nesse mundo de hoje, eu acho que é muito mais tolerante a gente fazer dessa maneira. Acho que, então, esse é o ponto, né? Está aberto para o diálogo. Com essa proposta, eu posso afirmar, então, que a universidade se declara confessional, aberta para o diálogo? Então, faz parte da confessionalidade intrínseca do Mackenzie, faz parte da nossa confissão de fé, a ideia de que o diálogo e o debate são caminhos bons e desejáveis para que nós cheguemos a uma conceituação melhor da verdade. É muito fácil explicar por que faz parte do nosso DNA. A confessionalidade do Mackenzie é a confessionalidade da Reforma Protestante. A Reforma Protestante iniciou um movimento que dizia que um valor maior do que o da autoridade é o da verdade. Aliás, dizia que a autoridade só é legitimada pela verdade. Então, uma autoridade labutando em erro perdeu o seu direito de exercer a sua autoridade. Quer algo mais propenso à abertura para o diálogo? Também na tradição protestante, que marca a nossa confessionalidade. A crença no livre exame das Escrituras. Eu mesmo, como pastor, prego do meu púlpito e falo, geralmente, muito comum. Eu começo dizendo assim, se o que eu disser fluir das Sagradas Escrituras, então ouçam. Mas comparem tudo o que eu disser com o que a sua consciência, à luz das Escrituras, acredita,
E se me acharem em desacordo, não me escutem. Porque a autoridade maior é um livro, é a lei, é o lex rex. Então a confessionalidade do Mackenzie não gera fechamento, ela gera mais abertura. Só que ela exige honestidade. Ela não permite uma ideologização que negue seus princípios transcendentes, que procure de forma imanente uma mera luta de poder ou uma visão irada do universo. Tem implicações políticas em outras áreas também, mas isso fica para outra. Ok. O programa Esse é o Ponto volta já. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Esse é o Ponto. Mais uma vez, nós temos perguntas a fazer para o Dr. Davi Charles Gomes. Doutor, a pergunta é a seguinte. Muito bem. À luz dessas explicações, em que sentido poderíamos dizer que a postura confessional que marca o Mackenzie, por exemplo, é uma postura radical? Bom, eu espero que somente no sentido daquilo que é de raiz, daquilo que é essencial, daquilo que vai no âmago das coisas, o âmbito pressuposicional. Nunca no sentido de algo que seja totalizante, que seja excludente, que seja a morte do debate, que seja... Porque não faz parte da própria confessionalidade do Mackenzie essa postura que seja radical naquele sentido. Mas ela é radical porque ela é a respeito do âmago das coisas. O Mackenzie tem uma confessionalidade que parte da crença de que o mundo tem sentido, porque o mundo foi criado. É mais detalhado que isso, porque como presbiterianos, aqueles que gerem essa confessionalidade acreditam que Deus é o criador de todas as coisas, que ele criou um mundo bom. Só que essa crença não é imposta a nenhum dos nossos alunos ou colaboradores. Ela nos informa. E eu creio que, porque nós somos abertos quanto a ela, isso faz com que seja mais honesto do que quem esconde seus pressupostos. Ok. Então, imagine uma instituição que diga, o mundo não tem sentido, Nietzsche estava certo, nada faz sentido, mas nós não vamos contar isso para ninguém. Nós vamos esconder isso e vamos agir como se a gente até acreditasse que o mundo tem sentido, mas nas nossas aulas vamos levar os alunos a acreditar que não tem sentido. Seria uma traição, seria um trabalho de desconstrução. Mas a gente fala, nós cremos. Nós também cremos que esse mundo experimenta um estado de anormalidade. A gente chama isso de queda, a categoria da queda. E cremos que isso não é, entretanto, razão para desespero, para jogar tudo fora. Porque nós temos uma terceira categoria interpretativa, radical, nesse sentido, que é a crença na categoria da redenção. Então o mundo foi criado por um Deus, ele tem significado. Ele experimenta um estado de anormalidade, um estado de queda, então as pessoas não são tudo o que deveriam ser, nem o que poderiam ser. O próprio mundo experimenta desordem. Mas o plano de Deus para o mundo é um processo de redenção. O plano de Deus para as pessoas individuais é um processo de redenção, essa é a nossa religião. E Deus nos convida a sermos agentes desse processo de transformação, que a gente chama de redenção, de reconquista das coisas, para que o mundo seja conduzido para um estado melhor de organização. Nesse sentido, essa postura do Mackenzie convida as pessoas não apenas a compartilharem todos os aspectos dessa crença. É óbvio que existe um aspecto de anúncio do Evangelho, de pregação do Evangelho, onde se alguém me disser, eu queria achar um sentido para essa vida, eu vou apresentar o Evangelho como um todo. Mas mesmo aquela pessoa que disser, eu não estou pessoalmente convencida de tudo isso daí, mas eu estou disposto a ser um colaborador nesse projeto de tornar esse mundo melhor, então eu viro para essa pessoa e falo, seremos co-beligerantes, nossa luta é comum. Luta comum. Pela verdade,
pela justiça, por esses princípios. É lógico que aí eu não consigo deixar de ser quem eu sou, eu me empolgo porque eu digo, a pessoa que já está lutando pela verdade, tem grandes chances que se eu explicar para ela que essa verdade se fundamenta em certos princípios radicais lá embaixo, que ela venha a ser persuadida dessa verdade. Nunca forçada. Nunca forçada. Persuadida. Então nós podemos dizer que a liberdade de expressão no Mackenzie também é uma coisa levada a séria em todos os níveis da sua própria confessionalidade. Sim, a resposta curta, sim. A resposta média é sim, certamente existe um compromisso nosso com a liberdade do pensamento, mas é um compromisso com a verdade também. Então, ninguém está livre para falsificar dados, ninguém está livre para falsificar interpretações. A pessoa individualmente pode até cometer o erro, ela tem a liberdade do erro, mas o erro não é aprovado, é óbvio, né? O professor, por mais liberdade que dê para os seus alunos, ele espera a resposta certa no exame final, e o aluno não tem a liberdade de dizer, mas essa é a minha crença, quando ele estiver falando de coisas que são objetivas. Ok. Mas eu vou dar uma resposta um pouco melhor. Não só essa liberdade existe no nosso meio, mas ela decorre de nossa confessionalidade, e pessoas que escondem as crenças básicas que informam seu sistema, sua visão de mundo, sua cosmovisão, elas sempre tendem a um policiamento maior e a um cerceamento de liberdade. As instituições que escondem seus compromissos metafísicos tendem a ter um estranho alinhamento com posturas mais totalizadoras, ditatoriais. É quase como se dissesse assim, quando a pessoa está ou insegura ou tentando esconder suas crenças básicas, ela precisa ficar gritando mais alto e ela não pode tolerar a dissensão. Quando ela está muito segura quanto ao que ela crê, ela tem a gentileza de convidar os outros para o debate aberto e honesto. E isso é visto no Mackenzie, na nossa vida acadêmica, no nosso corpo docente, é visto no fato de que nós somos uma das poucas instituições que convida aqui para dentro para debater pessoas que divergem até de posições institucionais que nós temos. Esse é o ponto. A última pergunta, então, doutor, é a seguinte. Mas essa radicalidade, mesmo qualificada de forma como o senhor fez, não leva a uma radicalização naquele outro sentido, uma postura de extremismo, intolerância e por aí vai? Pode. Mas ela pode quando as pessoas se aproveitarem dos espaços de liberdade que existem dentro de pressupostos sólidos e colocar isso para o que eu chamo de um uso idólatra. O que acontece? Ela acha o espaço de liberdade, ela descobre algumas crenças que dão a ela uma vantagem de raciocínio, elas acham uma cosmovisão que funciona melhor. No ambiente acadêmico, e essa é uma TV acadêmica, eu vou me permitir usar um termo mais complexo. Quando às vezes as pessoas descobrem a vantagem heurística, epistemológica, que uma cosmovisão clara tem, mas se utilizam dessa vantagem para motivações de triunfalismo pessoal, de egoísmo, de vaidades, aí elas pervertem, elas usam a verdade como arma da injustiça, como arma da mentira. Mas isso acontece em qualquer lugar. Isso é um risco. Isso é um desrespeito. É um risco que toda instituição acaba tendo que correr, né? Na hora que faz a sua escolha, a sua própria contratação. A gente vê no âmbito da política e do direito na nossa nação que muitas vezes a própria justiça é usada como arma da injustiça. Da injustiça. Do erro. Essa perversão acontece, ela é parte da nossa natureza, mas nós lutamos exatamente para ter um efeito redentivo nesse campo. Ok. Doutor Davi, nós queremos agradecer muito a sua presença, a sua colaboração conosco. Obrigado pelas respostas tão precisas, pontuais. O nosso programa está terminando. Se você tem alguma dúvida e quer participar, mande a sua mensagem para o e-mail que está indo aí abaixo, ok? Tenha aí um bom dia e muito obrigado pela sua atenção.
espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2. É com esse lema que o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, desde 1982, oferece cursos em teologia para capacitar seus alunos em uma cosmovisão reformada, uma infraestrutura completa com professores residentes qualificados, renomados professores convidados e uma biblioteca com mais de 40 mil obras na área teológica. O CPAJ oferece em seu programa de pós-graduação 5 cursos que variam de especializações à distância até mestrados e doutorado. Mas para manter um trabalho de excelência no ensino, o CPAJ não trabalha sozinho, tendo parcerias internacionais com instituições dos Estados Unidos, Holanda e África do Sul. Acesse nosso site e saiba mais, cpaj.mackenzie.br. Você já conhece o doador? O doador é um cara legal. Todos gostam do doador. As garotas se amarram no doador. Mas o que é preciso para ser um doador? Veja que as únicas requisições são que você pese pelo menos 50 quilos. Não que você precise pesar muito mais do que isso, né, rapaz? Mas pelo menos isso. Que magreza é essa, menina? Ah, e se você fez uma tatuagem ou um piercing há menos de um ano, também não pode. É, gata, dessa vez não dá. Mas quem sabe no ano que vem, né? Dá pra ver que vocês estão na faixa entre 18 e 69 anos. E vontade e disposição não lhes falta. É disso que precisamos. Pois se apenas 4% da população decidisse ser doadora, poderíamos suprir todos os estoques. Daria até pra revezar. Por isso, junte-se a nós e descubra o poder que seu sangue pode ter na vida de outras pessoas. Porque um dia pra você pode render muitos outros pra alguém.